Olá, queridos alunos. Aqui nós estamos numa situação completamente atípica, né? Quem diria que umas semanas atrás nós estaríamos pensando nisso? Mas estamos nessa situação e temos que nos adaptar. Mas temos uma certeza, que o nosso Deus estará sempre à nossa frente, porque Ele nos salva de todos os males. Então, confiantes nisso, é que nós vamos dar início à nossa maratona de aulas online, mas que serão afetuosas. Tentarei passar o carinho que eu sinto por vocês, tá? Nessas palavras, em cada explicação. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que vai dar certo e nós vamos sair, porque nós confiamos naquele Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Não é isso? Então, a nossa aula de revisão hoje vai contemplar os assuntos sujeito e predicado e os tipos de sujeito. Eu sei que vocês já sabem disso, mas é sempre bom a gente estar retomando, né? Trazendo mais exemplos para que vocês consigam lembrar e se preparem para a hora da prova. Então, nós vamos iniciar aqui com um texto do nosso livro paradidático, né, que foi Viagem ao Centro da Terra. Um livro que já foi bastante explorado, que nós já falamos bastante, nós fizemos NTD, então nós já tivemos já fizemos vários comentários sobre esse livro. Então eu tirei um pequenino trecho para nós podermos, através dele, tirarmos os exemplos que nós vamos usar para sujeito e predicado e os tipos de sujeito. Muito bem. Então, 2 horas depois, sou despertado por um solavanco tremendo. A jangada é levantada acima das ondas e atirada com uma força incalculável de 10 metros de distância. Fomos atacados, grita meu tio. Hans aponta uma massa escura a cerca de 100 metros, que vem à tona e mergulha várias vezes. Grito. É um golfinho gigante. Olhe agora, um lagarto marinho de tamanho incomum. Então, esse trecho, né, é um trecho que já mostra os nossos viajantes nessa aventura ao centro da Terra e que estão completamente dominados pelo medo, né? O Axel, né, como vocês sabem, ele tem muito medo, ele sempre teve muito medo. E aqui ele está diante de uma das situações perigosas, né, violentas dessa viagem. Então, ele mostra todo esse amedrontamento, né, através de todas as coisas que aparecem. O Axel ele está sempre com medo. Muito bem. Então, sujeito. Eu sei que já é uma coisa que já foi bastante falada, né? No 6º ano nós vimos o que era sujeito, mas agora nós vamos ver a nível de 7º ano, não é? Então, sujeito é de quem ou do que o verbo diz algo. Vamos ver no primeiro exemplo. Sou despertado por um solavanco tremendo. Quem é despertado? Aqui não aparece, porque o sujeito está oculto. Mas aí a gente sabe. Por quê? Porque nós lemos o texto, nós lemos o livro e nós estamos conscientes que quem está falando isso aqui é o Axel. Então, por mais que esteja escondido, mas dá para perceber através do verbo. Então, sou despertado por um solavanco tremendo. Então, quem é despertado é o Axel. Então, é de quem eu estou falando alguma coisa. Então, o Axel é o nosso sujeito. Exemplo 2. Hans aponta uma massa escura. Quem é que aponta? Hans. Então, de quem eu estou falando? Eu estou falando do Hans, tá? Então, toma cuidado, porque estes sujeitos que eu estou falando agora, eles estão vindo antes do verbo. Mas toma cuidado, porque às vezes ele vem no meio, ele vem no fim. Então, é por isso que é necessário a gente saber qual é o sujeito. Identificar que o sujeito é de quem ou do que
o verbo diz algo. Então, exemplo 3. A jangada é levantada acima das ondas. O que é levantado acima das ondas? A jangada. Então, eu estou falando da jangada. Então, o sujeito é a jangada. Exemplo 4. Grita meu tio. Quem é que grita? O meu tio. Ele vem no final, mas ele continua sendo o sujeito, porque é de quem eu estou falando. O verbo está afirmando que quem grita é meu tio. Então, aí nós temos um caso do sujeito que vem no final da oração. Então, sabendo que é o sujeito, saberá reconhecê-lo em qualquer posição que apareça. Então, o bom é isso. Se eu sei o que é o sujeito, eu não vou me enganar. Eu vou achar o sujeito, mesmo ele estando no final da oração ou no meio. Agora que nós já vimos o que é o sujeito, agora vamos para o predicado. O predicado nós podemos dizer que é o que nós falamos a respeito do sujeito, tá? Então, o verbo vai estar sempre no predicado. Não existe predicado sem verbo. Mesmo que o verbo indique ação, estado ou fenômeno da natureza, mas o verbo vai estar sempre presente no predicado. Não existe predicado sem verbo. Porque é justamente o que eu estou dizendo, o que eu estou afirmando a respeito do sujeito. Exemplo 1. Hans aponta uma massa escura. O que fez Hans? Ele apontou uma massa escura. É o meu predicado. Então, o verbo apontar está no predicado, está me dizendo algo a respeito do sujeito. Exemplo 2. A jangada é levantada acima das ondas. O que é levantado? A jangada. Então, é levantado aí é um estado, mas continua sendo o verbo. Então, aí é o meu predicado. É o que eu estou dizendo, afirmando a respeito do sujeito. Exemplo 3. Grita meu tio. O que meu tio faz? Ele grita. Então, essa ação de gritar é o predicado. O predicado aqui é só uma palavra, é só um verbo. Então, necessariamente, obrigatoriamente, o predicado tem que ter um verbo. Tá? Ficou claro? Agora nós vamos entrar no assunto propriamente dito do 7º ano. Aí já vimos sujeito e predicado no 6º ano, o reconhecimento, tá? Vimos novamente no 7º e agora nós vamos entrar na classificação do sujeito. Sujeito de quem eu falo ou do que eu falo. Então, nós temos aqui o sujeito simples, aquele que tem somente uma palavra-chave, um núcleo. Então, exemplo. Grauber espera que Axel volte famoso. Muito bem, essa senhorita, Grauber, espera, não é, que Axel, que é seu noivo, volte muito rico, muito famoso, não é? Nós já sabemos um pouco da personalidade da Grauber, não é? Então, a Grauber aqui, o que é que eu estou falando a respeito da Grauber? Que ela espera que Axel volte famoso. Então, de quem eu estou falando? Da Grauber. Então, uma só palavra aqui, que é o sujeito, e confunde-se o sujeito com o núcleo do sujeito. Porque você sabe que o núcleo é a palavra mais importante. Mas aqui no caso desse exemplo, nós temos o núcleo, que é só uma palavra, juntamente com o sujeito, que é a mesma coisa. Sujeito composto. Aquele que tem mais de uma palavra-chave, mais de um núcleo. O mastro e a vela se partem ao mesmo tempo. Imagina aí, gente, o Axel morrendo de medo na hora que esse mastro e essa vela se partem, né? Pensando que nunca mais vai ver a Grauber. Ele só pensa na Grauber. Então, mastro e vela são os núcleos do sujeito, são as palavras mais importantes. O que é que se parte ao mesmo tempo? O mastro e a vela. Então, o sujeito composto, ele é composto por mais de um núcleo. Então, sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, mais de um. Pode ter aqui 100, 1000, certo? Mas
vai ser sempre sujeito composto, porque vai trazer mais de um núcleo. Sujeito indeterminado é aquele que nós não podemos determinar qual é o sujeito. Então, levaram a jangada para longe. Claro que nós vamos saber aqui quem foi que levou a jangada, porque nós lemos o livro, nós lemos o trecho. Então, mas mesmo assim, há uma indeterminação. Quem foi que levou? Se você não tiver lido o livro, você não vai saber. Por exemplo, se eu acordar de manhã e vejo que o meu carro não está na garagem, aí eu digo, pronto, levaram o carro. Mas aí, de repente, o meu filho acordou mais cedo, pegou o carro e saiu. De repente, eu fui roubada durante a noite. Então, eu não sei ao certo o que foi que aconteceu. Então, o sujeito indeterminado é justamente isso, eu ter várias hipóteses, eu ter várias interrogações. Então, eu não sei dizer ao certo quem foi. Então, este é o sujeito indeterminado. Sujeito oculto ou desinencial é aquele que não está presente na oração, mas que eu posso saber através do finalzinho do verbo. Cruzei os braços e esperei. Quem foi que cruzou os braços? Fui eu, ó. Eu cruzei. O finalzinho, o ei, aí está me dizendo que o único pronome que pode acompanhar esse verbo é o eu. Eu cruzei. Eu esperei. Então, o sujeito está oculto, mas pelo finalzinho do verbo, que é a desinência, por isso que se chama desinencial, eu sei qual é o sujeito, que ele está oculto, tentando me enganar. Mas ele não vai me enganar, nem vai te enganar, não é isso? Oração sem sujeito. É um pouco estranho, você está falando, você está classificando os sujeitos. E de repente vem uma oração que não tem classificação, porque não tem sujeito, não é? Mas aí ele entra nos tipos de sujeito. Incrível. Então, orações em que os verbos indicam o fenômeno da natureza e o verbo haver no sentido de existir ou acontecer. Então, exemplo aqui, ó. Fazia sol ali. Não tem quem esteja realizando essa ação verbal. Fazer, não tem. Então, trovejou, relampeou, choveu, são verbos que indicam o fenômeno da natureza. Então, são verbos que não trazem sujeito, porque não tem ninguém fazendo essa ação verbal. Ficou claro, não é? E aqui nós vamos fazer um exercício de fixação, para você realmente testar o seu conhecimento. Será que você aprendeu? Será que você já sabe separar o sujeito do predicado e classificar cada tipo de sujeito? Vamos ver. Aqui no primeiro exemplo, Marte tentou sair de casa. De quem eu estou falando? Quem foi que tentou sair de casa? A Marte. Então, Marte vai ser o sujeito. O que eu estou dizendo a respeito dela vai ser o predicado. Tentou sair de casa. É isso? Então, aqui nós temos um sujeito que tem um só núcleo, que é Marte. Então, o sujeito aí é um sujeito simples. Então, fiz a letra A. Você agora tenta fazer o restante do exercício se testando, tá? E fica para a nossa próxima aula uma correção desse exercício. Desculpe aí os erros da professora, eu também estou aprendendo a fazer esse tipo de aula, vocês também estão aprendendo, né, a assistir esse tipo de aula, que é uma coisa mais impessoal, mas eu espero que a minha voz passe um pouco de carinho para vocês, né? Então, um cheiro bem grande, meus queridos, morrendo de saudade.